aqui uma coisa. Eu nunca vi você extrair um milagre de boca fechada. Quando ela chega perante a presença de Deus, eu vejo um culto. Na verdade, eu vejo um templo cheio de gente. Mas o culto tem que começar cheio da presença de Deus. E para o culto encher da presença de Deus, precisa de um instrumento. Que não é bateria, não é microfone, não é violão. Precisa da sua boca para abrir e adorar a Deus. Não tem como eu trazer algo para o Senhor aqui na igreja se eu não abrir a boca. Não tem como eu trazer algo para o Senhor aqui no culto se eu não entrar nele. Entrar no templo é como eu peguei ontem. Você entra e sai do mesmo jeito. Agora você entrar no culto, você pode entrar com algum problema, você pode entrar com alguma dificuldade, mas você vai sair do culto com a tua bênção. Sente em nome de Jesus. Escute uma coisa. Em Marcos 5:28, eu vou começar a pregar no instante. Em Marcos 5:28, quando a mulher está sangrando, eu vou pregar de uma menina de 12 anos. Só que primeiro eu vou falar de uma mulher que estava 12 anos sangrando. Só que ela começa a olhar para o cenário que ela vivia, daquilo que ela estava vivendo. Ela começa a olhar e começa a tomar uma atitude. Quando pegar um pouco da água, crente pardal, ele morre em qualquer lugar. Mas crente águia, ele pega ou dá um novo pouco da renovação. O crente águia, ele é diferente. Ele vai olhar muito mais além. Ele vai olhar na frente. O crente pardal não, ele está sangrando e ele vai morrer ali. Mas o crente águia, ele vai pegar a última força que tem. Ela vai ver a multidão. Ela vai ver a dificuldade, a fraqueza. Só que ela vai olhar depois da multidão. Eu imagino que ela estava olhando para ela estava conversando com ela mesma e dizendo assim: peraí, se eu olhar para onde que eu estou, se eu olhar para a minha situação, se eu olhar para o cenário que eu vivo, eu vou morrer aqui. Mas se eu chegar do outro lado da multidão, essa barreira que está na minha frente, tem uma coisa aqui. Se eu chegar do outro lado da multidão, lá tem uma pessoa, lá tem um homem, lá tem um nome com 4 letras que é muito maior do que aquilo que bebe aqui embaixo. E esse homem, se eu chegar a tocar nele, eu sei que meu milagre é garantido, eu vou ficar curado. Agora vamos para a minha, a história dela. Ela tinha 12 anos sangrando. Imagine que ela não tinha mais força nem para falar, muito menos para se posicionar para alguma coisa. Mas a atitude de quem tem presença de Deus, é diferente. A atitude de quem tem presença de Deus, ele pode estar sangrando, mas ele se levanta. Ele pode estar chorando, mas ele se levanta. Ele pode estar na dificuldade, mas ele se levanta. Ele pode estar no desespero, mas ele vai se levantar. Sabe por quê? O levantar do crente aproxima ele do milagre. Você não entendeu ainda? O teu levantar nessa noite, de sair da tua casa e chegar até aqui, te aproximou de Jesus, te aproximou do teu milagre. E hoje Jesus, ele vai estancar esse sangramento que tem na tua vida. Hoje Jesus, ele vai estrancar o sangramento que tem na tua história. Escute aqui uma coisa. Ela estava sangrando. A Bíblia diz que ela andava com chocalho. A Bíblia diz que esse chocalho é para que as pessoas vissem que ela tinha uma enfermidade. E quando as pessoas olhassem para essa enfermidade, as pessoas iam se afastar dela. As pessoas iam ficar distantes. Sabe por quê? Porque naquela época quem tinha enfermidade andava com a capa e come, mas a mulher andava com chocalho, anunciando que ela tinha um defeito, que ela era defeituosa. Mas ela começa a conhecer o Jesus, que aquilo que no olho do homem tem um defeito, no olho do céu é perfeito para entrar na mão dele. Naquilo que no olho do homem não acontece nada, o céu se levanta e diz: eu faço acontecer. Aquilo que no olho do homem diz que você está sangrando, que você está morto e nada vai acontecer, no olho do céu ele se levanta. Jesus se levanta.
palavra e diz assim: ei, eu coloco de pé, eu estanco o sangramento, eu derrubo muralha, eu abro o mar, eu levanto quem está caído, eu consolo aquele que está chorando, eu multiplico o azeite na tua casa, eu acalmo a tempestade, eu mudo história, eu começo a construir arca. O carpinteiro hoje começa a trabalhar na tua vida diferente. Aleluia. Falei que não ia pegar hoje. Aleluia. Até ali um instante. Faz um culto diferente. Aleluia. Só que tem gente aqui que precisa entender uma coisa. Está na hora de se posicionar. Está na hora de se levantar. Está na hora de olhar para o cenário que você vive e começar a entender que Deus ele não te coloca em deserto, Ele te tira dele. A única pessoa que foi para passar luta, que foi Deus que colocou, foi Ezequiel. Mas ele estava em espírito. E foi pego pelo espírito porque Deus sabia que ele era capaz de viver em espírito no deserto. Amém. Agora abra a Bíblia em nome de Jesus. Aleluia. Está na hora desse sangramento ser estancado. Está na hora de você começar a entender que o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que tu está vivendo. Coloca sua mão assim em nome de Jesus. Deus ele me mostrava que você estava trancado em um lugar, num quarto. E Deus dizia para mim assim: o coração já tem sofrido tanto, que ela já imaginava que para viver não tem mais sentido. Escute aqui uma coisa: o que Deus tem para a tua vida é tão grande que o diabo não pode tomar. Deus fala para mim assim: não confie em qualquer um, não confie muito fácil. Tu tem entregado demais a confiança na mão de pessoas que não é para confiar. Deus está mandando você começar a voltar a falar com Ele novamente. Tu lembrar de quando Ele falava no teu coração. Não precisa eu vir falar contigo aqui. Tu foi separada por Deus, tu tem uma comunhão muito grande. Deus ele me chamou para ficar de pé, não foi para estar sangrando. Deus fala para mim que Ele começou a afastar carpinteiras da tua vida. Teve pessoas que Deus me mostrava saindo de perto de você, e você chorava muito. Deus dizia para mim que o teu coração chegou aqui quebrado, mas da mesma forma não vai sair. Eu vou pedir que uma mulher chegue aqui perto dela em nome de Jesus aqui. Fique em pé em nome de Jesus. Vem aqui, irmã Elza, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração também. Da mesma forma não vai voltar. Para tu ver que Deus fala contigo, tu saísse de casa. E por você nem aqui você estava hoje. Porque você não tem tido força muito para estar lutando. Mas só que Deus está te renovando nessa noite. Esse culto não vai ser um culto comum. Esse culto não vai ser um culto normal para a tua vida. Deus ele me mostrava uma aliança caindo da tua mão. E quando essa aliança caía, um pedaço ia para o lado e tu perdia nele. Deus dizia para mim que essa pessoa quando saiu de perto de você, mas o teu coração queimava, o teu coração ficou arrebentado. Só que Deus está falando para mim: diga para ela que não está fácil, mas diga para ela que eu não deixo nada faltar para ela. Diga para ela que eu vou levantá-la nessa noite e vou estancar esse sangramento do coração. Para tu ver que Deus está falando contigo hoje. Eu disse para mim assim: ó, diga para ela que ela falou que nunca mais aceitava ninguém na vida dela. Só que Deus fala comigo assim: olha, Deus, o que Ele tem para a tua vida é tão grande que as frustrações que tu teve no teu passado não vai atrapalhar o que Ele está preparando no teu futuro. Seu choro hoje, amanhã vai ser de alegria. Hoje está sendo de tristeza. Sabe aquele abraço quando você estava trancado no quarto? Sabe aquele abraço que você queria e não tinha ninguém perto para dar? Sabe aquela angústia que você estava sentindo a semana passada, que você nem aguentava, por você nem saía do quarto? Enquanto eu estiver ministrando, a irmã vai te dar um abraço. E esse abraço tu vai sentir lá no teu quarto. Agora Deus está falando para mim assim: diga para ela que a vida dela que Ele falou para mim não é para maquinar a tua morte, não é para planejar parado, é para pegar a rede e começar a passar novamente. Essas lágrimas que você derrama hoje aqui, Deus vai fazer você derramar de vitória ainda neste lugar. Abraça ela em nome de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 8, e versículo 40. Amém? Mas parou, gente? Pode estar com glória. Você já viu numa festa alguém se alimentar com a boca fechada?
Eu não preciso nem me chamar para uma festa. Eu chego na casa dos outros, eu como mesmo. Irmão, você está numa festa de Jesus hoje. E você pode abrir para adorar. Versículo 40. Eu vou acabar uma meia-noite para nós ir embora, vem? Ao regressar, Jesus, a multidão recebeu com uma alegria, porque todos que estavam esperando, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrou-se aos seus pés de Jesus. Ele suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morta. Amém? Fica aí em nome de Jesus, mas não vale de amor. Veja só uma coisa. A história bíblica vai dizer que naquela época existia umas pessoas chamadas por carpinteiras. E essas pessoas, elas recebiam dinheiro para chorar no velório. Essas pessoas, elas recebiam dinheiro para ir presenciar momentos ruins, momentos tristes. Só que quando Jairo ele sai da sua casa, em outros versículos, em outros contextos, vai dizer que todo mundo ficou na tua casa. Ele saiu, a filha ficou morta, as pessoas ficaram lá. O dinheiro de Jairo não trouxe a saúde da filha. O estado de Jairo não trouxe a mudança para a sua casa. O nome de Jairo, chefe da sinagoga, não mudou a história da sua família. Mas a presença de Jesus chega onde tem morte e começa a transformar em vida. Jairo ele sai da sua casa, ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar de um Jesus que curou o cego, ele ouve falar de um Jesus que curou a sogra de Pedro, ele ouve falar de um Jesus que operava milagre, ele ouve falar de um Jesus que ele veio trazer salvação e alegria, aonde Jesus passava, a transformação acontecia. Ele sai da sua casa, ele deixa a sua filha morta, ele deixa a sua casa em tristeza, em luto, porque ele sabia que se ele tivesse um encontro com Jesus, a presença de Deus entrava na casa dele. Ele tinha a certeza que se Jesus entrasse na sua casa, a sua filha ia voltar a viver. Aleluia. Ele não chegou perguntando: o senhor pode fazer? Ele chegou pedindo: ei, entra na minha casa, entra na minha história, transforma a minha vida, entra dentro do meu lar, muda meu cativeiro, salva minha filha, tira a morte da vida daquele lugar. Ele não saiu com dúvida, ele não saiu para perguntar lá fora quem que era Jesus. Ele vai direto a ele vai se prostrando a ele, e vai dizer: ei, entra na minha casa, a porta está aberta, tira o que não presta para fora, joga a carpinteira para fora, opera um milagre na minha casa, a casa é tua. Jesus ele sai e volta para a casa de Jairo. Quando ele entra dentro da sua casa, a Bíblia diz que Jesus ele fala assim: ele vai todo mundo para fora. Por que esse alvoroço aqui dentro? Vai todos para fora. Quando ele coloca a multidão para fora, ele começa a operar um milagre. Agora ele vai entender o que Deus quer fazer. Glória! Não fica triste quando Deus ele tirar as carpinteiras do teu caminho. Não fica triste quando Deus ele limpar a tua casa, limpar o teu espaço, aonde tu anda, aonde tu congrega, aonde tu trabalha, o que você faz. Não se chateia, não reclama. Ele está limpando o caminho, ele está colocando as carpinteiras para fora. Porque se o diabo investiu na morte, tem um Deus para investir em vida na tua casa. Ele
coloca todo mundo para fora. E ele fala para a criança levantar. Agora vamos aqui uma coisa. Tem quantas carpinteiras que foi investido em investimento? Quantas carpinteiras que investiram nela? Para olhar para você e dizer não prega mais. Para olhar para você e dizer não adora mais. Para olhar para a tua casa e dizer não tem vida. Não tem mais projeto. Não se tem mais ninguém ali para ficar de pé. Está tudo no chão. Caiu a casa de Jairo. Aí Jesus entra lá dentro. Quando Jairo volta para fora, quem achava que Jairo estava no chão, vê ele de pé. Quem acharam que Jairo tinha desistido, veio ele perseguindo. Quando acharam que Jairo estava chorando, veio lá leve. Quando acharam que Jairo não queria mais nada, veio ele começar a mudar a situação, mudar a tua casa, o jeito de viver, o caráter que vivia. Jairo começa a ter uma transformação de dentro da sua casa para fora. A diferença de ser transformado de fora para dentro é uma coisa. Agora Deus transformar a casa de dentro para fora é diferente. A mudança é notável. As pessoas vão olhar para Jairo na rua e vão dizer assim: ei, mas a tua filha está viva, tu não desistiu, tu foi atrás desse Jesus. Eu vejo Jairo dizendo fui, e eu tenho uma certeza que quando ele sair da minha casa, a minha casa vai ser diferente. Eu tenho uma certeza que a minha filha não vai mais estar morta, mas ela vai estar de pé, ela vai dar vida. Sabe por quê? Porque ele é o dono da vida, ele é o dono da terra, ele é o dono do céu. Escute aqui uma coisa: Jesus, ele é dono da tua história, e jamais ele vai entrar na tua casa, jamais ele vai entrar na tua vida, e as coisas vão continuar do mesmo jeito. As carpinteiras vão reclamar, as carpinteiras vão se levantar, as carpinteiras não vão querer deixar você andar, mas Deus, ele vai colocar você de pé. E existe um general de guerra que vai estar à tua frente, existe um general de guerra que vai estar libertando a tua casa, existe um general de guerra que vai estar libertando tua família, libertando teu esposo, libertando teu filho, libertando a tua esposa. Existe um general de guerra que se chama Jesus de Nazaré, e esse aí nunca perdeu uma batalha. É o maior estrategista de guerra que já existiu, é o maior estrategista de vencer batalha que já aconteceu na face da terra, e ainda vive hoje no céu, porque a sua história, eu vejo as pessoas pregando sobre Jesus, sobre salvação, sobre arrependimento, sobre muita coisa. Daqui a pouco muda para o pecado do povo, e Jesus, ele não pregava pecado, Jesus, ele pregava arrependimento, Jesus, ele não pregava defeito, ele pregava fé, ele pregava aquela pessoa que queria seguir. O costume da tribo de Jesus era uma, porque pregar sobre Jerusalém, sobre Israel é uma coisa, mas conhecer a tribo de Jesus é outra. A costume da tribo de Jesus era um costume diferente. Algumas pessoas faziam voto para não casar, outras pessoas faziam voto para não beber, outras pessoas faziam voto para não fumar. Cada um tinha um costume de fazer um voto diferente. A tribo de Jesus, porém, ela tinha, quando colocaram esse lenço aqui, a pastora colocou aqui, eu lembrei do costume de Jesus, a tribo dele. E quando ele senta na mesa, ele começa a se alimentar, e quando ele termina, ele lava a sua mão, seca as suas mãos, coloca o lenço dobrado na mesa. Esse costume do judeu, da tribo de Jesus, era dizendo assim: eu vou voltar ainda para a mesa. Quando Jesus, ele morre, que acham ele, que vão procurá-lo no sepulcro, não encontra mais o corpo, mas encontra o seu lenço, que estava dobrado na sua face, que estava enrolado na sua cabeça, mas estava dobrado na cama de Jesus. Escute aqui uma coisa: esse costume estava dizendo: eu vou para o lado do meu pai, mas eu voltarei para mudar a tua história. Eu vou para o lado do meu pai, mas eu voltarei para mudar a tua casa. Você não entendeu ainda? Leve a presença de Jesus para a tua casa, e aonde tem morte, aonde quem não está sonhando vai começar a sonhar. Aonde tinha morte, ele vai dar vida. Aquele
aquele que não queria mais andar, que não queria mais se levantar, que não queria mais nada com Deus, Deus começa a transformar o coração do homem de dentro para fora. Assim foi na minha vida, quando eu fui chamado como pastor, quando eu desde pequeno, a macumbeira falava: tu vai ser pastor, e essa macumbeira era minha irmã, tu vai ser pastor e pregador. E eu dizia para ela assim: eu não sirvo para essas coisas. E ela dizia: um dia eu vou ver num campo e tu ganhando algo. Quando foi um certo tempo que eu me afastei da minha mãe para não vê-la morrer, eu tinha medo da minha reação. Eu vi uma coisa, e quando eu me afastei, algo faltava dentro de mim, e era a minha mãe. Só que chegou um tempo que a família abandonou, ela caiu em cima da cama, parou 2 mendigos na minha frente, lá da cidade de Rio Grande, perto da Praça Tamandaré, e um perguntou para mim assim: ei, você conhece Jesus? Eu disse assim: eu conheço Jesus. Ele disse: não, tu não conhece, eu sou Jesus, e a partir de hoje tu vai fazer a minha vontade. Quando eu fui para casa no outro dia, eu fui tomar cachaça. 3 dias depois, minha mãe não andava e não falava. Uma semana depois, ela estava me ligando, pessoas me ligando com minha mãe abandonada no hospital. O meu amigo lá do Rio foi buscar ela, eu trouxe ela para morar comigo. Quando foi aquela luta de 1 ano e 3 meses, ela caiu dentro do hospital e faleceu lá. Me ligaram 1h30 da tarde, disseram assim: é o Cristiano? Eu falei: sou eu que estou falando, venha buscar a sua mãe, porque ela morreu, precisamos do quarto. Desligaram o telefone na minha casa. Quando eu cheguei lá, já não sabia mais nem o que estava fazendo. Quando eu enterrei minha mãe, perdi a memória. Tem uma caixa de lixo perto do posto de Buffon, lá na cidade de Rio Grande, perto do cemitério. Quando eu passei com o pastor Jorge lá na frente, eu disse: aqui, pastor Jorge, depois de 11 anos, quase 12 anos, foi aqui que eu enterrei minha mãe, a primeira vez que eu passo de frente aqui novamente. Passei 4 meses sem memória, dormindo dentro de uma caixa de lixo. Quando eu acordei, depois de 4 meses, aceitei Jesus sem ninguém pregar para mim. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus estava falando: eu tirei a carpinteira, eu tirei o teu dinheiro, eu tirei o nome, eu tirei o carro que tu tinha na empresa, eu tirei o teu carro, eu tirei o teu dinheiro, afastei tuas amizades, para mostrar para você que sem a minha presença não tem vida, sem a minha presença não tem projeto, sem a minha presença só tem morte, sem a minha presença tu não vai conseguir andar. Depois de 4 meses volta a memória. E Deus muda a minha história. Muda meu nome. Pastor, pagou a luta, não aumentou. Mas hoje eu conto muito mais vitória do que antigamente. Antigamente eu só contava derrota, o negócio acontecia, eu corria para o negócio acontecia, eu corria para a tristeza, para passar o momento. Hoje eu busco um momento eterno. Acontece alguma coisa, o perdão acorda e diz: acalma aí, que Jesus está na minha vida, é para transformar tudo. Às vezes acorda 2, 3 uma vez. Aí eu acalmo 2, aí fica lá e vai balançando. Pense num homem que era 10 vezes dentro de um só, era ele. Hoje velho, de vez em quando está matando um pouquinho. Porque hoje vai ver o Pedro profeta. Pedro dos amigos. Pessoas me criticam ainda, será sempre tem que não dar mais manso. Eu sou manso, mas não para ser tapete do diabo. Se já não fosse manso e para ser tapete de Satanás, ele tinha aceitado o que aquelas pessoas diziam: vai passar. Já receberam dinheiro, já ele vai passar esse momento. É o diabo quando a pessoa morre. Deus sabe o que é que faz. Chegou o momento, chegou a hora. Deus vai te dar força, a vida continua. Está desse jeito. Eu ouvi muito isso quando eu estava velando minha mãe. A vida continua, tu tem muito ainda o que fazer ainda. Só que a atitude de Jairo é a atitude de quem é crente. A atitude de Jairo é a atitude de quem confia naquele que veio para dar a vida por mim. A atitude de Jairo é a atitude de quem tem presença de Deus. Ele sai da sua casa e não. Porque chegou o tempo nada. O tempo da minha casa, quem determina é Deus, não é você. O tempo da minha história, quem determina é Jesus, não é você. Quem transforma a minha casa é a presença, não é tua. Você está entendendo? E ainda
em uns e diz assim, é para você chegar mais até Deus. Aleluia. Essa luta que tu está passando aí, ó, essa morte aqui, vai passar, tu vai passar. Falaram isso para mim, eu já falei para as pessoas. É que a língua do cabelo. O cabelo já usou minha boca para falar isso aí. Isso é para tu buscar mais Deus. Preguei com Jesus que entrou numa casa que tinha morte e deu vida. Prego sobre Jesus que ele chega perante um sepulcro de Jairo, esperando um sepulcro e manda Lázaro sair para fora. Ele chega na casa de Jairo, ele transforma a morte em vida. Ele passa de um lugar, tem um cego, ele faz ele enxergar. Ele passa de outro lugar, tem um endemoniado, ele cura, ele liberta. Ele passa de outro lugar, tem um coxo, ele coloca de pé. Tem uma mulher sangrando, ele estanca o sangramento. Como é que é para você chegar perto de Jesus? A Bíblia diz que o Satanás ele chega na frente de Deus e fala assim. Ele busca a bem-aventuração da justiça de Deus. E ele é bem-aventurado. De uma parte, Deus ele permite ele tocar em tudo na vida de Jó. A minha história é mais ou menos isso aí. Só não perdi o filho, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Porque ela nasceu, eu nem sabia onde andava, não sabia nem se tinha nascido, sabia de nada. E Deus fala no meu coração: se tu tem uma filha, tu tem uma filha, e se tu não me aceitar agora, eu tiro ela de você. Eu baixei a cabeça no meio-fio. Eu falei com Deus: Deus, se o Senhor muda a história dentro da tua palavra, muda a minha agora. Eu não sei onde minha filha anda. No outro dia eu estava trabalhando, a mãe dela ali, disse que tinha nascido, tinha 5 dias que minha filha tinha nascido. 5 dias, nem sabia se tinha nascido ou não. Depois de 5 dias já estava em casa. Apareceu um dinheiro na minha conta que eu não sabia nem que existia. Fui lá, comprei um carrinho para botar ela dentro. Hoje eu vejo ela louvando. Eu fico imaginando que eu vou ter que levar ela embora para acabar as férias dela. Aí o pedaço de mim junto. Vamos chegar dentro do mês de já que está chegando. Ela falou para mim, falta 2 semanas. E ela é igual o pai. Ela igual a minha casa na casa não. Aí eu quero agarrar ela aqui. Ela nunca gostou. Nunca gostou de braço. Ela não vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer entrar na tua casa para mudar a tua história. Aleluia. Ó, Gabriel, vem cá, Gabriel. Glória a Deus. Oi. Então minha irmã aqui, que louvou. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não queria ter pregado, não passou 10 minutos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A senhora de óculos, faz favor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estou chamando a senhora aqui porque a sua saúde a senhora vai colocar no altar. É no altar que tem milagre. Aleluia. Vem uma aqui em nome de Jesus. Vem uma mulher aqui, agora aí. Glória a Deus, aleluia. As duas, não intercede a outra hora. Fica perto dela, fica aqui na frente, tá bem? A sua saúde a senhora vai colocar aqui hoje. Eu não sei porque Deus me trouxe aqui, Deus está sempre curando as pessoas, sempre mostrando as enfermidades. Só que Deus fala para mim assim, para a senhora pegar a mão dela e colocar a mão que a senhora sente aqui. Desse lado não dá mais para dormir. E nem tem dormir. A senhora que estava com a criança, é sua neta? Quantas vezes aquela neta não parou as coisas que a senhora ia fazer? As decisões que a senhora ia tomar, a neta, a senhora lembra dela. Só que Deus, Ele está fazendo a senhora lembrar que Ele tem promessa na tua vida.
E Deus ele vai curar a senhora hoje. Tá? Deus vai curar a senhora hoje. Coloca a mão assim. Se quiser louvando, pode louvando aí. Glória a Deus, aleluia. A senhora não vai sair daqui para ser terminada. A senhora crê nisso? Eu me mostrava que o homem tinha marcado até a cirurgia. Só que a cirurgia quem faz é o Espírito Santo hoje. Amém? Espírito Santo de Deus. Pode anotar. Aleluia. Aleluia. Deus não retira